Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão aqui pela Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e nessa aula resolveremos questões de revisão envolvendo, olha aqui, ó, equação do segundo grau. Turma, é o seguinte, a questão que a gente vai resolver hoje, ela vai exigir um pouco mais de atenção nossa e ela é uma questão um pouco mais extensa. Vamos acompanhar o enunciado. Então, olha só, turma, esse é o enunciado da questão que a gente vai resolver hoje. Uma comissão de atletas fretou um ônibus por R$ 5.600, visando sua participação em jogos em um estado do Nordeste. Todos contribuíram com quantias iguais. Por motivos particulares, 3 atletas desistiram, ocasionando um acréscimo de R$ 240 na cota de cada um dos que não desistiram. Nessas condições, o número de atletas que compunham a comissão inicial corresponde a um número. Aí eu chamo a atenção de vocês para as alternativas aqui, olha. As alternativas apresentam respostas estranhas, um número primo, múltiplo de 5, múltiplo de 7, ímpar, divisível por 3. Então, pessoal, é o seguinte, para a gente chegar à nossa conclusão aqui de resposta, a gente vai precisar resolver essa questão, certo? Então, eu queria destacar com vocês aqui as duas situações, na verdade, descritas no enunciado. Que duas situações são essas? A primeira situação é a seguinte, vou colocar assim, ó, primeira situação. A primeira situação é se todo mundo viajar. Se todos viajarem, e eu vou chamar esse número total de viajantes de X, número X, se todos viajarem, eu tenho uma quantidade X. Para essa quantidade X, o valor a ser pago é um valor Y. Então, veja se você concorda comigo. Se eu multiplicar a quantidade de viajantes pelo valor pago Y, isso aqui tem que dar R$ 5.600. Presta atenção no que é que eu fiz. Eu estou considerando que se todos viajarem, esse número total de viajantes é X. Então, para esse total X, cada um vai pagar um valor Y. Então, se eu multiplicar X vezes Y, como eu fiz aqui, tem que dar R$ 5.600, certinho? Mas acontece que houve uma desistência. 3 atletas desistiram. Então, qual foi, na verdade, a minha segunda situação? A minha segunda situação foi a seguinte. Se 3 atletas desistiram, a turma que desistiu, ou melhor, a turma que vai viajar agora é X menos 3. Presta atenção. Olha o que eu fiz aqui, né? Como desistiram 3 atletas, eu pego a quantidade inicial X, que é esse cara aqui, ó, e tiro 3. Beleza? Acontece que quando 3 desistem, o valor que vai ser pago, ele é acrescido de R$ 240. Então, eu tenho meu valor inicial Y mais R$ 240. Ok? Então, raciocina junto comigo novamente. Se eu multiplicar a quantidade x menos 3 vezes a quantidade y mais 240, isso continua dando os R$ 5.600. Presta atenção. Agora, eu tive a desistência de 3, né? Então, quem é a turma que viaja? A turma que viaja é x menos 3. E como essa turma que vai viajar vai pagar quanto? Ela vai pagar o valor inicial Y acrescido de R$ 240. Mas acontece que se eu multiplicar esses dois caras aqui, ou seja, x menos 3 vezes Y mais 240, tem que dar o valor total lá do ônibus fretado, né? 5.600. Ok? Vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de equação número 1 e vou chamar isso aqui de equação número 2. Observem que nos dois casos, as expressões algébricas aqui, ó, x vezes y é igual a 5.600 e esse produto aqui também é igual a 5.600, né? Então, o que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou igualar a equação 1 com a equação 2, certo? Vou igualar as duas equações, beleza?
Se eu fizer isso, vamos ver que expressão eu vou obter. Vamos para o próximo slide. Olha só. Então, igualando as expressões, fazendo a igualdade das expressões, eu teria o seguinte, olha, eu teria aqui que x menos 3 vezes y mais 240, isso aqui é igual a x vezes y, né? O que é que eu fiz aqui, turma? Eu igualei a equação 2 com a equação 1. Foi isso que eu fiz, né? Igualei a equação 2 com a equação 1, ou a equação 1 com a equação 2, tanto faz. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte aqui, olha, eu vou multiplicar esse cara por esse, depois vou multiplicar esse cara por esse, depois esse por esse e esse por esse. Vamos ver o que acontece. Então aqui vai ficar x vezes y mais 240x menos 3y menos 720 igual x vezes y. Olha o que eu fiz, pessoal. Olha, 3, ou melhor, x vezes y, xy. X vezes mais 240, tá aqui, ó, mais 240x. Depois, menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes mais 240 vai dar menos 720, certo? Vai dar menos 720. Isso tudo igual a x vezes y. Bacana? Então, olha só. Agora, se você olhar com cuidado, eu posso simplificar esse cara com esse aqui, né? Dá para fazer essa simplificação aí. Vamos ver o que sobra. Sobra para a gente agora, olha só. 240x menos 3y menos 720 igual a zero, ok? Eu quero lembrar vocês o seguinte, x vezes y é igual a 5.600, que é a equação 1, né? Então, eu posso escrever aqui o seguinte, eu posso escrever que y é 5.600 dividido por x, certo? Olha só, eu peguei aqui o x e passei dividindo, né? Então, o y é igual a 5.600 dividido por x. Por quê? Porque quando eu olho para essa equação aqui, ó, eu percebo que eu tenho uma equação e duas incógnitas. Aí não dá para fazer, né? Então, eu vou pegar esse y aqui e vou substituir o valor dele em função de x, já que x é o cara que eu quero achar. Tá bem? Então, vai ficar assim, ó. 240x menos 3 vezes 5.600 sobre x menos 720 igual a zero. Galera, é o seguinte, olhando para cá, eu percebo que todo mundo termina em zero, né? 240 aqui, ó. Aqui eu tenho 5.600 e aqui 720, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar esse cara aqui, ó. Posso multiplicar, né? Vai ficar assim. 240x menos. Se você fizer essa continha aí em cima, vai dar 16.800 sobre x menos 720. Eu falei para vocês, era uma questão um pouco mais extensa, né? Um pouco mais trabalhada. E agora, olhando para essa expressão aqui, né, eu já percebi o seguinte, isso aqui eu posso simplificar por 240, turma. Dá para simplificar tudo aí por 240, certo? Se eu simplificar tudo por 240, vai ficar assim, olha. Vai ficar x menos. Olha o que eu estou fazendo, tá? Eu estou pegando aqui, ó, esse 240 e dividido por esse 240. Esse 16.800 dividido por 240. E esse 720 também dividido por 240. Estou dividindo toda a expressão por 240. Bacana? Então, ela vai ficar bastante reduzida.
Se você pegar aqui 16.800 e dividir por 240, você vai encontrar como resposta aí 70. Já fiz essa continha aqui, tá? 70 sobre x menos. Se você dividir 720 por 240, você vai encontrar como resposta 3. Isso tudo igual a 0. Olha que bacana, né? Deu uma reduzida legal, olha, dividir isso aqui tudinho por 240. Mas olha, tem esse x aqui. Pessoal, aqui tem um detalhe importante, né? Detalhe importante. Se você for fazer o caminho habitual, você vai tirar o MMC aqui, né? Entre x menos 70x e menos 3 igual a 0. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte jogada aqui, olha. Eu vou multiplicar isso aqui tudinho por x, para eu poder justamente eliminar esse cara aqui de baixo. Mas se eu multiplicar todo mundo por x, olha, o que é que vai acontecer? X vezes x dá o quê? Vai dar x ao quadrado menos. Aí, cuidado agora, olha, essa parte aqui é importante. Você vai multiplicar, né, 70 sobre x vezes x. O que que vai acontecer? Você vai cortar esse x aqui com esse aqui. O que é que sobra para nós? Sobra só o 70. Menos. E agora você vai multiplicar, ó, 3 vezes x. O que é que resulta? Resulta 3x. Isso tudo igual a 0. Então, olha o que apareceu. Apareceu uma equação no segundo grau. X ao quadrado menos, vou logo ajeitar a ordem, 3x, aliás, né? Aqui, ó, menos 70, isso tudo igual a 0. Olha só aonde a gente chegou, pessoal, numa equação do segundo grau. E aí eu posso achar, né, as raízes dessa equação. Vou puxar para cá, como eu falei, uma questão mais longa, né? Bom, turma, eu poderia usar a fórmula de Bhaskara, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela propriedade da soma e do produto das raízes. Presta atenção. A soma das raízes x' mais x duas linhas é o quê? É menos b sobre a. Por que eu estou aplicando essa propriedade? Porque o a aqui é 1, olha. O a aqui é 1. E quando esse a é 1, eu, em vez de aplicar aquela fórmula de Bhaskara que dá uma trabalheira danada, eu aplico a propriedade da soma e do produto, que fica mais fácil, mais rápido, e a gente precisa aprender a ganhar tempo na prova do Enem, né? Então, vai ficar aqui, ó, igual a menos, né? Quem é o B aqui, olha? Presta atenção, ó. O B é menos 3, né? E o A é 1. Então, isso aqui vai ficar menos 3 sobre o A, que é 1. Aqui, ó, menos 3 vai dar 3. Bacana? E o produto das raízes? O produto das raízes, x' vezes x duas linhas, é C sobre A. Ou seja, quem é o C, galera? Quem é o C? Olha aqui, ó. O C é menos 70, certo? Menos 70, presta atenção. Menos 70, certo? Menos 70. Bacana? Então, vamos colocar aqui, ó, menos 70. Sobre o A, que é 1. Ou seja, isso aqui está dando menos... Vai dar menos 70 mesmo, né? Nem precisa colocar esse cara aqui, ó. Então, vou menos 70, beleza? Esse Azinho aqui é 1, né? Vai ficar menos 70 sobre 1 é menos 70. Então, presta atenção o que aconteceu com a nossa solução. Eu tenho que imaginar agora, eu tenho que raciocinar, pensar dois números que somados, presta atenção, dois números que somados, d mais 3, certo? E dois números que multiplicados, d menos 70. Então, esse caminho que eu adotei, turma, ele é o caminho da solução mais rápida. É aquele caminho do aluno que já está treinado. Se você pensar com calma, esses números serão menos 7 e 10. Olha só, olha só. Olha como isso aqui faz sentido, pessoal. Presta atenção. Se você observar com calma, se você olhar com calma, faz essa soma aqui, ó. Menos 7 mais 10. Ou 10 menos 7, como você queira, né? Menos 7 mais 10 ou 10 menos 7 vai dar quanto? Vai dar 3.
E se você fizer o produto, olha aqui, ó, o produto, menos 7 vezes 10, menos 7 vezes 10 vai dar quanto? Menos 70. Então, mas professor, qual das duas respostas é a correta? É o menos 7 ou é o 10? Ora, pensa bem, pessoal. O x é uma quantidade de pessoas, certo? O x é uma quantidade de pessoas. Então, essa resposta bem aqui, ó, ela não convém, porque não existe quantidade de pessoas negativa, beleza? Não existe quantidade de pessoas negativa. Então, a nossa resposta, a nossa solução, né? Vamos colocar bem aqui, ó, resposta x igual a 10, certo? E quem é o 10? Quem é o 10, turma? O 10 é um múltiplo de 5, ok? O 10 é um múltiplo de 5. Se você olhar lá nas alternativas, a única resposta compatível com essa solução é a letra B de bola. Olha aí, letra B de bola. Bacana? Então, marca lá no teu exercício letra B de bola. Pessoal, como eu falei para vocês, essa era uma questão mais extensa, mais trabalhada. Se você fosse aqui, por exemplo, aplicar bem aqui, ó, se você fosse aplicar a fórmula de Bhaskara, essa solução ficaria ainda maior, ficaria ainda mais longa. E como a gente está nessa fase de revisão reta final, aqui eu já estou colocando para vocês uma técnica mais direta, mais rápida para você ganhar tempo na solução. Só tem que ter, né, esse raciocínio lógico aqui apurado para supor dois números que somados dê 3 e que multiplicados dê menos 70, certo? Então, pessoal, essa aí já foi uma questão de um nível um pouquinho mais alto. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!